Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde nós vamos registrar os resultados da Copasa, que no primeiro trimestre de 2022 apresentou um lucro líquido 23% a menor quando comparado com o primeiro trimestre de 2021. Será que está valendo a pena, neste momento, investir na companhia? Porém, antes de irmos adiante, eu quero fazer um pedido para você. E para nos ajudar nos estudos, vamos utilizar aqui a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022, que foi feito pela Copasa, então, no dia 3 de 5 de 2022, o dia de hoje. Com relação aos destaques financeiros, aqui onde está um azul mais escuro, nós teremos o primeiro trimestre de 2022. Onde tem um azul mais claro, o primeiro trimestre de 2020, e na coluna do meio, o primeiro trimestre de 2021. Então observe que a receita líquida da companhia teve uma redução de 1% aproximadamente, indo para 1.269 milhões. E esse decréscimo foi comparado ao primeiro trimestre de 2021. Então sempre vamos fazer esse comparativo. Já os custos e despesas da companhia foram para um pouco mais de 1 bilhão, crescendo, veja, 11,7% no comparativo trimestre a trimestre. E o lucro líquido, conforme antecipado no início do vídeo, veja que ele cai para 168 milhões, guarde esse número que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, com uma redução com o trimestre anterior, que estava em 220 milhões. A redução, então, conforme nós antecipamos, de 23,8%. Uma das questões da companhia passa pelos seus custos. Aqui no caso, os custos administráveis, observe que o custo pessoal teve um crescimento de 4,8%. O custo de serviços de terceiro, um crescimento de 25%. Se você olhar aqui para material, excluindo os não administrativos, 14,3%. A perda por redução do valor de contas a receber, 19,4%. E aqui nós temos entre aproximadamente 6% e 7%, o repasse tarifário municipal, um crescimento de 6,13%, e os custos operacionais diversos em 6,9%. No total desses custos administráveis, um crescimento de 10%. Já os custos não administráveis, em especial aqueles relativos a insumos que não dependem da companhia, mas sim do mercado como um todo, observe que energia elétrica teve um crescimento de 20,5%, enquanto que material para tratamento, 32,6%. Combustíveis e lubrificantes, 48%. E os créditos tributários aqui em 14,4%. No subtotal dos custos não administráveis, um crescimento de 23,7%. Com isso, aqueles custos lá de 10,7% passaram então para 11,7%, sendo que esse aqui é um dos fatores que provavelmente deve ter interferido aí no lucro líquido da companhia. Nós ainda tivemos uma redução no EBITDA da companhia, que passou a 445 milhões, uma redução de 14,4%, sendo que, se você for observar, o EBITDA do primeiro trimestre de 2022, ainda é menor que o EBITDA do primeiro trimestre de 2020. E o lucro líquido da companhia, conforme nós vimos aqui, então 167,5%, um decréscimo de 23% frente ao trimestre anterior, primeiro trimestre de 2021, mas veja que ele é um pouco acima do primeiro trimestre de 2020. Olhando agora para o CAPEX, observe que o CAPEX total até o primeiro trimestre de 2022, 200 milhões. Em 2022 a previsão é de 1 bilhão 395, quase 1 bilhão e 400. E veja como a companhia tem muito a investir nos próximos 5 anos. Atualmente já está com uma pequena redução em relação ao seu guidance, mas isso vai ser explicado aí por um dos administradores da companhia. Com relação à alavancagem, ela passou aqui de 1,4 em março de 2021 para 2,0 aqui em março de 2022. É uma alavancagem, embora tenha um crescimento significativo, mas dentro de um patamar aí bastante confortável para o setor. Hoje, a dívida líquida da companhia está em quase 3 bilhões.
Mas, se você for observar a dívida bruta da companhia, que está marcado aqui em cima, deixa eu fazer uma marcação um pouquinho melhor aqui, para que você possa compreender ao que eu quero me referir. Observe que ela até não variou tanto, variou aqui menos de 400 milhões, dando um significado aqui interessante de que provavelmente a companhia fez um consumo aí do seu caixa. O custo médio total da dívida está aqui em 9,1%, então lembrando que a taxa Selic está em 10,75%, portanto está num custo aqui um pouquinho abaixo dos juros de mercado. Estando a maior parte da dívida em CDI e IPCA, ou seja, está vinculado aqui com a inflação e juros bancários e a taxa de referência. Com relação aos dividendos regulares da companhia para 2022, então, fixado aqui em 25%, é o limiar. Logo em seguida vem a explicação do porquê, em 25% do lucro líquido ajustado, sendo que já tem a previsão aqui do pagamento de 33,9 milhões no total, depois tem que dividir pelo número de ações, o pagamento agora previsto para o dia 16 de 5 de 2022. Vai dar em torno aí de 9 centavos por ação. E vamos trazer agora o que a gente coletou de principal nas perguntas e respostas que foi feito na apresentação da companhia. Então vamos ao que foi apresentado do ponto de vista de perguntas e respostas durante a apresentação da companhia. Nossa próxima pergunta é de Guilherme Hertz, Banco UBS. Pessoal, bom dia. Obrigado por ter a minha pergunta. A gente notou aqui esse aumento da alavancagem. A gente queria entender, se vocês puderem comentar um pouco, os principais itens que levaram a esse aumento, né? A gente viu aqui também alguma linha do caixa, como o PVG, o vestido. Então, se vocês puderem comentar também esses pontos, a gente agradece aqui. Obrigado. A questão do caixa, viu? E da alavancagem. Não, perfeito. Bom, a pergunta é importante e esclareço que a nossa posição de caixa reduziu bastante. Redução de caixa. Em função, principalmente, você vai lembrar dos eventos não recorrentes lá do ano passado, né, e que teve aí um efeito caixa agora no primeiro trimestre. Lembrando aí do PDVI, né, lembrando das devoluções ARSAI, ok? Então, todo esse movimento de caixa, né, fez com que a alavancagem subisse e chegasse ao patamar de 2. Então tá, ficou bem claro, né? Em função desses eventos que não são recorrentes, principalmente esse plano de demissão voluntária incentivado, que não vai ter reflexo agora, vai ter reflexo, acho que para o segundo semestre, e mais outras despesas ali que, não recorrentes que a companhia teve, fez com que reduzisse o caixa. Quando reduz o caixa, evidentemente, mesmo que tenha feito empréstimos ali pouco significativos, fez o aumento da sua alavancagem. O acordo coletivo também, tá? Desculpa, é só para complementar a outra pergunta, teve o reflexo do acordo coletivo também, que eu acabei não mencionando. Nossa próxima pergunta é de Daniel, Banco Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. A gente notou aqui também a linha de pessoal ainda bastante alta, né? E isso acontece apesar aí do PDVI que vocês realizaram no mês passado. Despesa de pessoal. A gente vai ver essa linha descendo mais um pouco, quanto que é o nível de estabilidade dessa linha olhando para frente. Obrigado. Perfeito, Daniel. A gente, inclusive, isso foi uma das perguntas que foram feitas no Copasa Day. A gente vai conseguir ver todo o reflexo do PDVI 100% começando aí a partir do segundo semestre. Tá? Só o segundo semestre, então, né? Para que o efeito cheio, desse plano de demissão voluntária incentivado aconteça sobre os resultados da companhia. Então, digamos que você seja investidor da companhia, aí até tem uma notícia interessante, porque, claro, evidentemente, com a redução de pessoal, a redução de custo de pessoal que nem nós vimos lá, provavelmente vai ter o crescimento do lucro líquido da companhia e vai ter impacto nos proventos a serem pagos. Da redução do PDVI. Se você puder dar mais ou menos um de qual percentual de redução que a gente vai poder ver, se puder, por favor. Serão reduzidos em função do PDVI, fazendo um cálculo médio aproximado aqui, a faixa aí de 15 milhões mensais. 15 milhões mensais Obrigado. de redução. Multiplica por 12. Nossa próxima pergunta é de Arthur Pereira, Bank of America.
Bom dia, pessoal. A minha pergunta é sobre o acordo que foi anunciado em julho do ano passado. Essa pergunta eu achei muito interessante. Se comprometeria a fazer 2 bilhões de investimentos para o PEB do Rio das Velhas. Lembro que na época tinha uma discussão de que esses 2 bilhões poderiam ser doados, né, pelo acionista controlador e não significaria uma diluição dos acionistas minoritários. Só queria entender em que pé está esse compromisso e se tem algum risco de que esse aumento de capital poderia ser feito diretamente na companhia, diluindo os acionistas minoritários hoje. Obrigado. Importante o que ele está dizendo é o seguinte: como vai ter esse investimento do majoritário da companhia, e aqui a gente precisa entender um detalhe, que é exatamente qual é a composição acionária da Copasa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você pode ver que o majoritário aqui é o Estado de Minas Gerais. Ele possui da companhia 50,04%. Os acionistas aqui nacionais, que é onde você está aqui no Free Float, 24,39%. De modo que a preocupação ela tem um certo significado, e agora nós vamos dar uma olhada na resposta, que é o seguinte: se o majoritário vem e faz o aumento, faz aporte, faz aumento de capital, será que os minoritários serão diluídos? É isso que ele está perguntando lá no final das contas. Vamos ver a resposta. Arthur, isso está no âmbito do acionista controlador, está sendo discutido aí a forma de como esse recurso virá. Então, não tem nada decidido ainda com relação se esse recurso vai ser oneroso ou não oneroso. Então, estamos aí no aguardo aí da decisão do acionista controlador. Oneroso ou não oneroso, que ele quer dizer aqui é o seguinte: se os demais acionistas serão ou não diluídos. Obrigado. Tem algum timing ou não? Não. De novo, é uma decisão do acionista controlador. Mas não. Veja que, na verdade, em momento nenhum, assim, dentro da resposta tem algum tipo de comprometimento. Então, você que é investidor da companhia, é bom ficar atento para esses movimentos, porque, por enquanto, não tem alguma clareza e pode gerar, de alguma forma, talvez algum desconforto para os acionistas ou até alguma insegurança no geral. A Magege, da OBS, a Copasa está constantemente reportando resultados com nível de endividamento abaixo da política de dividendos de 2,1. Pretende pagar dividendos adicionais para cumprir o custo de dividendos? Bom, Juliano, com relação a dividendos, você já sabe, né, a gente, considerando os compromissos frente ao regulador, né, e também, em função dos eventos não recorrentes, a empresa quebrou o covenant, limitando aí a distribuição de 25%. Isso foi equacionado no primeiro P de 22, conforme falamos, inclusive, no Copasa Day, né, esse assunto vai ser rediscutido, né? E agora a gente passe todos esses impactos anteriores que agora não tem, a gente consegue retomar o assunto e começar a tratar sobre dividendos. Então, na verdade, né, foi reduzido por causa desses não recorrentes, né, os dividendos da companhia, então isso aí volta a ser discutido conforme forem sendo vencidos esses compromissos da companhia, para que posteriormente isso retorne a outros patamares antigos dos proventos pagos pela Copasa. E que dividendos são esses? Bom, agora nós saltamos para a nossa parte de estudos. Observe que ela veio pagando aqui desde 2017 70 centavos, R$ 1,34 em 2018, 58, deu uma reduzida interessante em 2019, pagou dividendos significativos em 2020, R$ 2,79, em 2021 pagou 94 centavos. Com essa variação aqui, você pode ver que, primeiro eu queria dar uma olhada aqui com você na receita líquida da companhia. Na receita líquida da companhia, você veja aqui, de 2017 saltou aqui de 4 bilhões para 5,8, quase 6 em 2021, um crescimento médio aqui de 8,4%. No entanto, se nós considerarmos o resultado do primeiro trimestre, lá em cima está aquilo que nós projetamos e aqui embaixo o que vem de fato acontecendo. Então observe que, para a receita que foi apurado dentro dos demonstrativos contábeis da companhia, na verdade chegaria aqui a 5 bilhões, quase 1 bilhão e 300 menos do que em 2022 na nossa projeção, que é abaixo então desses 8,4% e até abaixo das receitas da companhia no exercício de 2021. Então a gente sempre faz a linha mais conservadora, que é para a gente ter um limiar de segurança mais consistente com relação às nossas projeções, principalmente para o retorno que nós vamos obter em função do que nós investimos na companhia. E já com relação ao lucro líquido, observe que a gente tinha aqui uma projeção de 532, porque ele tem um decréscimo de 1,04% desde 2017, em média ao mês, mas com o lucro líquido que ela obteve agora, observe que
se multiplicássemos simplesmente por 4, iria para 670 milhões, que é bem acima dos 532. Então, nesse caso, veja que nós vamos trabalhar com a receita líquida aqui de baixo, do que vem acontecendo, e com o lucro líquido aqui de cima, porque ele nos dá uma ideia mais conservadora. Para esse lucro líquido, então, a gente tem uma estimativa aqui de entrega em dividendos de 93 centavos, que é um pouquinho a menos do que os 94 entregue em 2021. Mas se nós olharmos para o que vem acontecendo, para esse lucro líquido, em função do que nós já obtivemos agora no exercício, iria para R$ 1,18. Então, entre 93 centavos e R$ 1,18 parece razoável para a gente ter uma estimativa aí para proventos a serem pagos. Eu ficaria aqui com os 93 centavos. E para esses 93 centavos, nós teríamos então um PV, um preço sobre o valor patrimonial por ação, em 0,69 e um preço sobre o lucro líquido por ação em 8,88. Então esses dados todos nós podemos passar para a nossa tabela geral. Com os dados apresentados, aqui até um payout médio, lembrando que a companhia está então se limitando a 66%, mas digamos que nós tirássemos essa limitação e também os estudos que a companhia vai fazer ao longo do tempo, então ela teria aqui então condições dos pagamentos que nós previmos. Podemos ainda reduzir mais essa margem, hein? Porque a gente pode pensar em futuro em função do projeto da companhia e todo aquele CAPEX que nós abordamos lá no início. Mas nós vamos manter por aqui, que nos parece dentro do limiar razoável. Um PL aqui de 8,88, quase 9 anos para receber de volta aquilo que você investiu na companhia hoje. É um PL aí que não é muito interessante, a gente gosta menos do que isso, mas também está abaixo de 10, é algo que dá para se considerar. O preço, o valor patrimonial da operação, em 0,69, então ele está abaixo de 1. Significa que você não tem risco nenhum em investir na companhia, além do que pode sinalizar que a ação esteja barata. Se nós considerarmos os preços, os dividendos pagos nos últimos 5 anos, que na média deu R$ 1,27 por ano, então nós teríamos um preço teto de 21,16. Como é que a gente sabe disso? A gente pega 1,27, que foi a média dos dividendos pagos, e divide por 6%. Porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, o preço teto iria para R$ 21,16. Com a previsão que nós fizemos aqui de 93 centavos, então o preço teto ficaria em 15,53. Ao tempo deste vídeo, o preço da ação, então no dia 13 de 5 de 2022, está negociado a 12,43, portanto abaixo dos dois preços tetos. Mas eu teria muita cautela com essa ação, principalmente por conta desse aporte feito pela controladora e como é que os acionistas vão ficar diante de uma possibilidade, talvez remota, não sei, de diluição. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado. E, em qualquer das formas, eu tenho um pedido especial a fazer para você. Um grande abraço!